Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Spa da Alma Tarô. Eu sou a Lili, taróloga, terapeuta holística e médium, e recebo vocês aqui, junto, claro, do meu cafezão, com muito amor, com muito carinho, na paz e na luz. Como vocês estão, meus amores? Espero que estejam todos bem e que, se não estiverem, que ao final do vídeo vocês se sintam melhores. Hoje eu fiz um cafezão super forte. Sim, fiz um cafezão super forte. Vamos que vamos, meus amores. Iniciarmos a nossa leitura na energia do Hierofante, ok? Ok. Aqui podemos estar falando de compromissos seus com a espiritualidade. Podemos estar falando de contratos kármicos, contratos espirituais. Podemos estar falando de condicionamentos, de coisas que vocês trouxeram lá da infância, né? E que condicionaram vocês a serem do jeito que vocês são. Entendido? Entendido. Já vai chegando, deixando teu like, teu hype se tu tiver, teu comentário me contando de onde é que tu tá me assistindo, me ouvindo, se tu me ouve, se tu me vê, tá? Porque eu gosto de saber se vocês assistem de ouvido ou assistem de olho a consulta, tá? E vamos que vamos, meus amores. Ai, deixa eu falar uma coisa, sempre, né? Olha só, homens, tá? Homens que me assistem. Vamos manter o respeito, tá? Lá no meu WhatsApp. Não adianta me chamar e ficar falando besteira pra mim lá no WhatsApp, porque você vai ser bloqueado. E digo mais, corre o risco de tomar um BO por assédio. Então, assim, ó, abre o olho, tá? Respeito é bom, mantenha os dentes no lugar. Obrigada, tá? Pois é. Ai, olha, não aguento, gente, não aguento. Sabe? De onde é que homem tira que pode chegar, chamar a pessoa no WhatsApp e ficar metendo gostosa? Nem me viu ver minha mão, cara. Como é que pode me chamar de gostosa se tá vendo só minha mão? Ai, me poupe. Não aguento, tá? Não aguento mesmo. Não sei da onde que tiram, ou quem que ensinou que mulher gosta disso. Mulher não gosta disso, tá? Tô avisando já para os próximos saberem, e talvez para vocês saberem com a próxima como proceder, tá? E depois o problema é a mulher. O problema é que não dá pra chegar mais a mulher. Querido, tu não precisa chegar chamando a mulher de gostosa. Tu pode chegar dizendo, oi, tudo bom? Te assisto no YouTube. Pipipi, popopó. Agora chega com os dois pés na porta, cara, e ainda quer que a gente tenha respeito. Olha, eu nem respondi. Porque se eu fosse responder, eu iria, talvez, eu tomar o processo. Então, melhor ficar quieto. Ai, não aguento. Esses que chegam falando isso lá no meu WhatsApp e os que chegam perguntando se eu faço massagem. Ai, não aguento. Eu já disse que eu vou começar a fazer magia de broxamento pra vocês, ó. Se atentem. Eu não faço magia, tá? Mas eu sei fazer. Não vamos brincar, não. Não provoque a bruxa. Bom. Quem tá chegando agora, não me conhece, agora já tá me conhecendo, né? Sou o cão. Às vezes eu dou umas risadinhas pra deixar a coisa leve. Tá? Sejam bem-vindos, guias, mestres, mentores, guardiões, toda a espiritualidade amiga que aqui queira se manifestar. Venham na paz e na luz para que eu possa passar as mensagens para os nossos amados e queridos consulentes. Ô, meus amores, eu falo porque, assim, respeito é bom e todo mundo gosta, tá? Vamos respeitar o coleguinha, né? Não é assim que mulher gosta de ser tratada, tá? Então, por gentileza, sejam mais educados com as mulheres, tá? Ah, porque tem mulher que gosta. Bom, tem mulher que gosta. Eu não gosto. Eu gosto de ser bem tratado. Ok? Entendido? Beleza. Tá? E podendo me respeitar, me respeite. Porque, assim, senão tu vai conhecer o demônio. Salve. Aqui, já começamos nesse nível, tá? Vocês podem ter, ao longo da vida de vocês, aceitado pouco, aceitado menos, ou não se achavam bons o suficiente, tá? Isso por conta de uma criação, talvez, complicada, ou
uma criação onde tu foi menosprezado, onde tu foi tratado mal dentro de casa, no colégio, pelas pessoas que te criaram, tá? Sim, pode ser isso, sim. Sabe? Ou sempre tu fazendo tudo pelos outros e os outros fazendo nada por ti, tá? Pode ser isso também. E acabou essa fase, acabou. Os teus mentores, eles querem que tu se aceite como tu é. E que tu aceite a tua personalidade, que tu aceite o teu jeito. Tu não veio com uma personalidade assim, assim, assado por nada, tá? É a tua essência, não negue a tua essência para agradar outras pessoas, tá? Isso é muito importante. Aqui vocês aceitaram um pouco, ó, por muito tempo. Muito tempo. Seja em relações familiares, amizades, trabalho, relacionamento e aí por diante, tá? Aqui vocês aceitaram pouco mesmo. Era sempre vocês que faziam mais. Por quê? Porque no entendimento de vocês têm mais, então vocês podem oferecer. Só que a vida é feita de troca. A vida é uma via de mão dupla, onde eu te dou e tu me dá alguma coisa. E é assim que funciona, e é assim que as coisas crescem, e é assim que as coisas prosperam e por aí por diante. Aqui o que eu sinto é que vocês, a vida toda, ou fizeram demais pelos outros, a fim de que fossem validados, ou fossem assumidos, ou que ganhassem uma promoção, se era no trabalho, tá? E vocês, na verdade, faziam isso porque vocês não se sentiam completos. Vocês não se sentiam bons o suficiente. Vocês não sentiam que vocês valiam alguma coisa. E aqui a espiritualidade está dizendo: acabou esta fase de aceitar pouco, de aceitar migalha, de se contentar com meia dúzia de pila, né, no salário, tá? Você precisa se valorizar. Você precisa entender o seu valor, tá? O mundo é quando o louco, ele já passou por todos os aprendizados. E ele se sente incompletude. Ele sente que ele é completo. Que ele não precisa de mais nada que o complete. Entendido? Aqui é uma realização e uma satisfação de vocês com vocês mesmos. E talvez isso incomode muitas pessoas. Claro que vai incomodar, gente, as pessoas que abusam, as pessoas que preferiam quando você fazia, né, tudo por eles, por elas, tá? É claro, é óbvio. E aqui vou te dizer uma coisa, tu tem uma grande parte de culpa nisso, porque tu pode ter acostumado pessoas ao teu redor. Sempre tu fazendo tudo pelos outros, fazendo tudo pelos outros, fazendo tudo. E assim, ai, não precisa te incomodar. Ai, não foi nada. Pra mim não custou nada. Meus amores, a vida é uma via de mão dupla. Precisa ter troca para que as coisas cresçam, para fluir, senão fica só um fazendo, um fazendo, um fazendo. Quando eu chego aqui e eu peço para vocês o like e o comentário e o compartilhamento do vídeo e tudo mais, é porque eu estou aqui produzindo um conteúdo e eu espero que vocês que estão aí recebendo o conteúdo retribuam. Agora, se não tivesse visualização, se não tivesse like, se não tivesse troca, eu não ia mais vir gravar, como várias vezes já falei, tá? A vida é feita de troca. E aqui vocês precisam receber, vocês também querem receber. Vocês também querem cuidados com vocês. Durante muito tempo, aceitaram pouco. Durante muito tempo, vocês cuidavam de todo mundo. E pode estar acabando essa fase, se já não acabou, tá? Que é a fase do eu vou fazer tudo pelo outro para receber a valorização ou a consideração do outro. O outro não vai te considerar assim, entendido? Quanto mais tu faz, mais o outro vai exigir, tá? E cuidado que às vezes vocês podem deixar o outro mal acostumado. E daí quando você retira, quando você quer mudar, quando você não... Você sabe que não é correto ficar fazendo tudo pelo outro, seja quem for esse outro, tá? Aí a pessoa fica braba contigo. Ah, porque tu sempre fez e agora tu não tá mais fazendo. E daí tu fica refém disso. Muita atenção, muito cuidado.
E isso aqui pode ter vindo lá da casa de vocês, lá da criação de vocês. Que você, aqui, em muitos casos, a maioria mulheres, tá? E homens que estão aqui, homens com um feminino que precisa de cura, entendido? Por quê? Porque vocês fazem pelo outro e ficam esperando um retorno. Só que esse retorno não vem. E ao invés de vocês pararem de fazer, vocês vão lá e fazem mais um pouco. Aqui tem uma necessidade de validação externa. E a espiritualidade e os mentores de vocês já estão falando que a validação não tem que ser externa. A validação tem que ser interna. É você se valoriza, você sabe o que você entrega e você espera que o outro te entregue mais ou menos em igual medida ou em igual valor. Seja com comprometimento, seja com uma promoção, se for num emprego, seja com lealdade, se for numa amizade ou num compromisso, tá? Agora, não dá para sempre ficar fazendo e esperando que o outro reconheça, quando o outro claramente não reconhece. Tá, meus amores? Aqui vocês podem estar dentro de um compromisso profissional, olha quantos ouros, tá? Dentro de um compromisso profissional onde vocês não são valorizados, onde vocês não são apreciados como profissionais, como trabalhadores, independente do que tu faça, tá? Então, assim, comece a se valorizar e a se respeitar. Olha, estou fazendo função de 2 pessoas e estou ganhando por 1. Não é justo. E por que tu acha que o teu chefe vai contratar alguém se tu tá fazendo o trabalho de 2 pessoas? Tá na hora de vocês se valorizarem. E vocês são valiosos, meus amores. Vocês são muito valiosos. Olha isso aqui. Vocês são extremamente valiosos. Vocês precisam saber o quanto vocês dão dentro de uma relação, o quão preciosos vocês são. E que vocês também merecem receber. Tem gente aqui que precisa trabalhar a questão do merecimento, porque não sabe receber. É aquele tipo de pessoa que ganha presente e diz: ai, não precisava se incomodar. Pois é. Ai, eu amo receber presente. Pode se incomodar sim. Sempre que quiser. É isso mesmo. Quer me dar presente, pode me dar. Tá? E entregou o presente é presente. Não tem obrigação nenhuma de dar de volta. Tá? Só que aqui, meus amores, não é que tenha que ter sempre alguma coisa de retorno. Mas às vezes tu tá fazendo tudo pelo outro e tu não tá recebendo. E daí tu começa a pensar assim, tá, mas o que que eu fiz de errado? Tu te doou muito, tu fez demais, tu entregou o teu melhor para pessoas que talvez não nem saibam dar de volta, sabe? Ou estão acostumados sempre a receber e nunca ofertar, né? Tudo a mim, nada a vós. E isso pode ter sido originado lá na casa de vocês. Vocês vendo o pai e a mãe, talvez, sabe? As gerações mais antigas, as mulheres, elas eram ensinadas a servir. Servir o homem, o marido, o pai, essas coisas, sabe? Só que as gerações, os anos mudaram, as épocas mudaram, tá? As coisas não são mais assim. Hoje em dia a mulher trabalha fora, hoje em dia a mulher muitas vezes se sustenta. Hoje em dia, dentro de relacionamentos ou dentro de casas, às vezes é a mulher que é a provedora, né? Em alguns lugares isso é assim, meus amores, tá? Tem lugares, tem famílias que não tem o homem, né? Que é a mulher que é a provedora, que é a mulher que cuida dos filhos, que é a mulher que trabalha fora, e aí por diante, tá? E aqui tem muito a ver com trabalho. Olha só, tem 6 cartas e 4 são de ouros. E tem 2 aqui na sequência, né? 2 e 2. E 2 é dúvida, é dualidade, tá? E é 2 de espadas, a falta de comprometimento, ficar em cima do muro, não tomar um posicionamento, e 2 de ouros que traz um desequilíbrio. Então, cada vez que vocês não se posicionam, vocês entram numa situação de desequilíbrio. Desequilíbrio de quê? De quem vocês são. Aqui tem gente que tem medo de se posicionar. Para quem tá dentro de um relacionamento
e acostumou o marido ou a mulher vocês fazendo tudo pelo outro, vamos começar a maneirar, tá? Começa a retirar aos pouquinhos, se tu não consegue retirar tudo de uma vez. Ou se tu não consegue falar sobre isso, tá? Porque assim, meus amores, enquanto tu não aprende a te valorizar, enquanto tu não aprende o teu valor, enquanto tu não tem autoconfiança ou tu não confia em ti mesma, a vida vai continuar se apresentando de forma dúbia para vocês. Com desequilíbrio, com gente que não se posiciona, com gente que se faz de doida, né? Que nunca se compromete. Por quê? Porque tu tá te comprometendo dentro desse trabalho, dentro dessa família, dentro desse grupo de amigos, dentro desse relacionamento. Por que que os outros vão se comprometer? E quanto mais vocês se esforçam pelo outro, mais a vida retribui com pouco. Sabe por quê? Porque vocês não estão se valorizando. Porque vocês não estão se dando o devido valor. E o devido valor, quando tu sabe o teu valor, tu não entrega tudo de bandeja, né? Tu não faz tudo pelo outro porque tu entende que a vida é troca. Então, assim, o meu chefe me paga um salário mínimo para eu fazer isso, isso e isso. Eu vou fazer isso, isso e isso. Se ele chegar para mim e falar assim, ó, Eliane, tem a possibilidade de crescimento de carreira, aí eu vou me esforçar. Mas se eu passo 3, 4 anos me esforçando e eu nunca recebi uma promoção, tchau, chefe. Tô trabalhando para tua riqueza, tô trabalhando para ti e tu não tá me valorizando, tá? E assim, tem pessoas que não é só no emprego, é na família, é no grupo de amigos, sabe? Aceitam pouco, fazem tudo pelo outro, sabe? E querem e acham, principalmente, que dessa forma de fazer tudo pelo outro, vocês um dia irão receber de volta. Só que aqui a espiritualidade está tentando e querendo ensinar para vocês olharem para trás, se amarem, se respeitarem, se valorizarem e entenderem que vocês têm um valor, que esse valor é inestimável para a espiritualidade. Você é um ser único. Ninguém é como você. E aqui talvez você precise descobrir quem é você nesse mundão. Quem é você, apesar dos seus pais, apesar do seu marido, da sua mulher, apesar dos seus filhos, apesar dos seus netos e aí por diante, apesar da sua profissão? Porque tem gente que não se conhece. E o mundo, gente, o mundo é justamente quando o louco já se conheceu. Ele conheceu tudo o que ele precisava conhecer e se conheceu, tá? Tem gente aqui que precisaria, sim, fazer uma terapia para verificar por que não se enxerga com o devido valor. Por que entrega de bandeja o seu coração para os outros, ou que dá o seu melhor para os outros, mas não dá o melhor para si mesma, para si mesmo? E enquanto vocês continuarem nesse posicionamento, vai continuar tendo perda financeira, perda de equilíbrio, as coisas demoram para chegar para vocês, as colheitas de vocês demoram. Mesmo que você tenha se plantado, se esforçado e tudo mais. Entendido? E quando vocês assumirem essa postura de eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu valho, o quanto eu entrego dentro das relações, dentro dos locais onde eu estou, e eu quero ser valorizada, eu quero ser respeitada, eu quero sim ser paga por aquilo que eu entrego no trabalho, aí vai mudar a postura. Aqui tem gente que não se acha merecedora de ter coisas boas ou merecedor de ter coisas boas. Tá? Quando acontece alguma coisa boa na vida, tu começa já a ficar cabreiro com as orelhas em pé, dizendo assim: que é que tem? Isso aqui é muito bom para ser verdade. Olha só o pensamento. É muito bom para ser verdade. Tá? Vou falar para quem tá em relacionamentos, tá? É para todo mundo? Não, é para quem se identificar com essa situação. Aqui vocês podem estar num compromisso com contrato, com casamento, com estrutura, com casa, com filho e tudo mais, tá? E me parece que esse relacionamento, ele caiu numa rotina, ou vocês estão muito mais na amizade, na parceria. Não é que não seja bom, sim, muito bom,
tá? Mas aqui alguém tá sentindo falta do lepo-lepo, da vida mais caliente, de ter uma emoção mais forte. Tá aqui a força, ó. Tá? Tá aqui a força. E talvez você não esteja conseguindo, não é se posicionar, eu diria, sabe? Mas assim, talvez não esteja conseguindo falar de uma maneira clara para o seu parceiro ou para sua parceira o que você gostaria, como você gostaria, tá? Não é que assim a amizade é ótima dentro de uma relação de parceria, principalmente daquelas de longa data, sabe? Mas dentro de uma relação de amor também existe o desejo, a vontade, o tesão e aí por diante, tá? E aqui tá meio que foi só para amizade. Vocês podem estar como dois amigos, vivendo dentro da mesma casa, casados, tá? E assim, é importante tu entender o que tu gosta, o que tu quer e o que tu espera. E em alguns casos aqui, para quem tem condições, faça a terapia de casal, vai ajudar muito, então, inclusive, a relação de vocês dois, tá? Eu não vejo vocês se separando por causa disso, nada disso, mas assim, eu vejo algumas pessoas frustradas, né? Frustradas, poxa, eu queria também receber, eu também queria ser cuidada, eu também queria que fizessem por mim, e aí por diante, entendeu? Entendido? Entendido. Deixa eu arrumar aqui o meu. Aí. Assim. Que daí vocês conseguem ver as cartas e não fica tão claro. Olha, meus amores. Aqui vocês precisam aprender a se respeitar, a se amar, em primeiro lugar, tá? A gente só consegue amar o outro quando a gente está se amando, senão é uma bagunça. Se não é uma bagunça, é um relacionamento de bagunça, a gente fica confuso e por aí por diante, tá? Às vezes as pessoas vêm aqui comentar, ai, tu não gosta do amor, tu acha que não existe amor. Eu acho, eu acredito no amor. Eu sou uma romântica incurável. Só que eu acredito num amor equilibrado. Por quê? Porque eu já tive um amor desequilibrado, né? Ai, porque eu vi meu pai e minha mãe se amando. Meu pai e minha mãe são casados até hoje. Também vi meu pai e minha mãe juntos. Só que um relacionamento não é feito só de alegrias. E se tu viu só alegrias, talvez teus pais possam ter escondido isso de ti. Porque um relacionamento entre duas pessoas exige muita flexibilidade, às vezes cede um, às vezes cede o outro, tá? Se tu sempre é a parte que cede, tu fica cansada, tu fica esgotada. E é sobre isso que eu tô falando, sabe? Não condeno o amor, não condeno quem queira ter um parceiro, mas busque direito esse parceiro e primeiro aprenda a se amar. Senão tu vai aceitar qualquer coisa. E daí depois, porque me trai, porque me agride, porque isso, porque aquilo outro. Se ame, se respeite, se dê o valor, que assim você vai ser amada, respeitada e valorizada, tá? Isso vale para homens também. E relacionamento é muito bom quando você tem uma parceria. Mas quando é só amizade, aí tem que se repensar. Porque se é só amizade, fica na amizade. Tá casado por quê? Relacionamento não é só amizade. Tem cama, tem outras coisas envolvidas, né? Então, assim, aqui tem que ter uma avaliação sincera de vocês com vocês mesmos. Não é para mim que vocês têm que falar e não tem que me dar satisfação de absolutamente nada. Mas aqui vocês têm que fazer uma avaliação sincera, sem ilusões, sem expectativas, né? Do que vocês construíram, se vocês estão felizes, se tá de bom agrado para vocês, se só a amizade tá bom, porque tem gente que não é tanto da cama, ok. Mas aqui se tu pega uma pessoa que gosta e a outra que não gosta, aí vai dar uma treta. Aí vai dar um problema, vai passar a vida toda frustrada, porque tu não tá tendo, não tá recebendo, tá? É a mesma coisa que tu pegar uma pessoa que ganha 20 e a outra que ganha 1, né? E daí sempre é de 20 bancando, pagando, chega uma hora que cansa, gente.
Relacionamento é troca, parceria, todos. Não apenas amor, todos. Tá? Eu vejo bastante esse povo falando assim, eu gosto de amizade de baixa sustentação, alguma coisa assim, né? Mas assim, para a amizade continuar ao longo dos anos da vida, ela precisa ser cultivada. Para o amor continuar ao longo dos anos e da vida, ele precisa ser cultivado. Não é porque vocês já casaram e porque você já tem a família, já tem os filhos grandes, que pode largar tudo como tá. Não, precisa ser cultivado. E assim, não é, ai, nossa, tem que ficar na cama botando fogo no parquinho o dia todo. Não é isso. Mas se é importante para uma das partes, eu vou me esforçar para. Entendido? Às vezes não é nem isso, tipo, sempre é um que faz as coisas, faz o almoço, faz o café da manhã. Então hoje vou fazer eu, para o outro descansar. É entender que o outro às vezes está se doando e não está recebendo nada em troca. E o outro não é, gente, casamento não é uma pessoa fazendo tudo pelo outro. São duas pessoas que entregam o seu melhor. Nem sempre vai ser 100% dos dois lados. Mas se toda vez a outra parte dá 50% e tu fica dando a tua parte mais a parte do outro, tu vai estar esgotada em pouquíssimo tempo. Entendido? Por isso que é importante tu te valorizar e tu saber o teu valor. E tu ser autônoma e independente nas tuas emoções. Entendido? Porque senão tu fica dependente de uma outra pessoa e às vezes até tu tem condições de sair desse relacionamento, mas tu não sai por uma dependência emocional. E onde existe dependência emocional, não existe relacionamento saudável. Ponto. Entendido? Como que a gente entra num sistema de autonomia emocional? Autoconhecimento. Autoconhecimento, autoestima em dia, amor próprio em dia, valorizar nossas conquistas e aí por diante, tá? Reconhecer o nosso valor. Tem gente que acha que o outro é que tem que valorizar. Eu preciso que o outro me diga que eu cozinho bem. Meu amor, é só tu experimentar a tua comida, tu vai saber se tu cozinha bem, tá? Um dos maiores erros que eu já cometi na minha vida foi fazer demais pelo outro. E eu já fiz muito pelo outro, tá? E isso acostuma as pessoas mal. Já havia falado desde o início da consulta, sabe? Então, assim, procurem fazer por vocês também. Vocês também merecem. Vocês também merecem o melhor. Todo esse melhor que tu tá entregando pro outro, faça por ti. Faça pra ti. Olha aqui. Depois chora. Depois chora que não tá recebendo, que não tem, porque não me ama, ou porque não faz nunca nada por mim. Tá, mas tu conversou com a pessoa? Tá, mas por exemplo, assim, tá com problema de dinheiro. Daí trabalha feito um camelo para ganhar meia dúzia de reais, de pila, de dólar, de euro, sei lá qual é a moeda de vocês, tá? Mas você já conversou com o seu chefe para de repente pedir um aumento? Pedir uma valorização do teu salário? Quanto você acha que vale o seu trabalho? Quanto que você acha que vale a sua hora de trabalho? O seu dia de trabalho? Porque esse tempo que você está trabalhando para outras pessoas é um tempo que você não está com a sua família, não está trabalhando para você e aí por diante, tá? Para quem é aposentado, aqui tem gente que é aposentado e que simplesmente não faz nada, absolutamente nada. Leia um livro, vai fazer um curso, estude alguma coisa, busque um conhecimento aí na internet, sabe? Aqui mesmo na plataforma do YouTube, tem vários audiobooks que tu pode botar enquanto tu tá fazendo tuas coisas. E, gente, conhecimento é algo que é teu, ninguém te tira, tá? Então, faça por você. Faça menos pelos outros e faça mais por você. Não é ser egoísta, é ter autocuidado, é se valorizar. Por que eu tô arrastando um caminhão por todo mundo e por que eu não tô fazendo por mim? Porque às vezes é um sistema de compensação. Eu quero fazer pelo outro para que o outro reconheça o meu valor e assim eu possa saber quem eu sou ou saber o meu valor. Reconheçam vocês o valor de vocês.
tá? Acabou essa era, essa época, essa fase de dar pouco. Aliás, de dar muito e receber pouco. Acabou, tá? Aqui muitos de vocês tinham até karma para resolver com isso. Entendido? E enquanto não resolvem isso, enquanto não se valorizam, enquanto não estão equilibrados consigo mesmos, não encontram um parceiro para quem tá solteiro, solteira, sem ninguém, tá? Então aqui tem um aprendizado importante de você se amar. Quando você aprender a se amar, você não vai ficar dependente do amor do outro, porque você vai saber o seu valor, você vai saber quem você é, você vai saber o quanto você entrega dentro de uma relação. Você não vai mais precisar a validação de outras pessoas e aí por diante, tá? Então, assim, é um aprendizado, olha aqui. E por quê? Por causa de inseguranças, por causa porque vocês foram ensinados que que precisam se doar, porque senão não vão... Tem gente que tem dogmas religiosos aqui, que precisa se doar, precisa fazer tudo pelo outro, precisa... Porque senão vai para o inferno, meu amor. A tua consciência é o paraíso ou é o inferno? O que tu tá vivenciando aqui em terra hoje é, se amanhã tu desencarna, é o que tu vai levar, é o que tu vai vivenciar lá no outro, na outra dimensão. Tu entende? Então, assim, ó, se tu tá com medo, se tu tá na carência, se tu tá vibrando na falta, na escassez, eu tô fazendo tudo pelo outro porque eu quero que o outro me valorize, eu quero que o outro me ache especial. Isso aqui diz muito mais de ti do que do outro, tá? Tu tá como uma mendiga ou como um mendigo dentro da tua situação de trabalho, dentro da tua situação de amizades, família, ou dentro da tua situação amorosa, tá? Tu pode entrar dentro das parcerias como uma mendiga ou como um mendigo, aceitando qualquer migalha, aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa te serve. Só que o tempo vai passando e tu vai ficando cada vez mais frustrada porque tu não tá recebendo. Seja o que tu vale dentro de um emprego, seja a parceria, a lealdade dentro das amizades, seja a mesma consideração que tu dá para tua família, ou ainda seja dentro dos relacionamentos, é sempre tu fazendo, fazendo, fazendo e o outro se isentando, o outro não se comprometendo. E enquanto tu não tiver um comprometimento contigo mesma ou contigo mesmo, as pessoas que vêm para tua vida vêm sempre refletindo esse processo de cura que tu tem que olhar. Até tu aprender a lição, tu continua recebendo o mesmo, mais do mesmo. E daí, porque eu não dou certo com ninguém. Porque todo mundo vem e ninguém quer se comprometer. Mas e tu tá comprometida com o que tu quer? Tu tá comprometida com a tua vida? É, meu amor. Precisa, tá? E aqui teve gente que já foi demolida nas emoções, né? Credo! Já passaram de um tudo. É, meus amores, aqui vocês já passaram de um tudo. Pronto, melhorou a imagem, né? Que às vezes a câmera foca num lugar que tem muita luz. E daí fica claro, parece que tá 3 luzes de LED acesa. Aqui tem gente, eu preciso contar uma outra coisa aqui. Tem gente que tem medo de sofrer em relacionamento e que daí prefere ficar totalmente sozinha, sabe? Porque tem medo de perder o controle das emoções, tem medo de se entregar, tem medo de passar pelo que já passou aqui no passado, já teve uma crise bem forte, né, meus amores? Bem forte. Tiveram uma crise bem forte. Deixa eu tentar ver se eu consigo arrumar. Pronto. Uma crise emocional muito grande, né? Olha aqui. Olha só a torre e o 3 de espadas. Eita, Laia. E daí veio aquela música na cabeça. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. Pois é. Teve gente aqui que nem cochilou.
Teve gente aqui que não sabe, tem tanto medo de sofrer, ou tem tanto medo de sofrer novamente o que já aconteceu, perder o controle das emoções, que acaba por querer ficar sozinha, sozinho. Só que isso também não é saudável, gente. A gente precisa ter pessoas para contar. A gente precisa saber pedir ajuda, porque senão tu te sobrecarrega. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de respeitar os nossos limites, seja dentro de uma relação de trabalho, dentro da relação da família, dentro das amizades ou dentro das parcerias amorosas. Enquanto você não sabe respeitar o seu limite, o abuso ele continua acontecendo. E depois você diz, ai, por que que o universo, a vida, o cosmos, Deus me manda sempre essas situações? Porque você não está se valorizando, você não está se respeitando, você está deixando todo mundo fazer o que quer de você. Em nome de sabe-se lá o quê. E tem gente aqui que está sofrendo por anos, por medo talvez de ir lá conversar com o chefe, pedir um aumento, ou por medo de ter uma conversa dentro do relacionamento e a fim de exigir uma mudança de hábitos dentro desse relacionamento, ou por medo de se posicionar nas amizades e na família. E quando fizer esse movimento de falar, de se posicionar, de assumir um lado, vai descobrir que deveria ter feito isso muito, muito, muito tempo antes, tá? Aqui é autoconfiança, gente. O 9 de ouros com a força é vocês saberem o valor de vocês. Tem gente aqui que não quer se relacionar ou que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas por conta do que já viveu. Aqui vocês já tiveram um estrago muito grande no emocional, né? Olha só. Tá? E se vocês tiveram esse estrago, tem que buscar uma cura emocional. Como que faz essa cura emocional? É como se tu precisasse de... Tu tá com um problema no coração, tu busca o cardiologista. Tá com problema nos olhos, tu busca o oftalmologista. Tá com problema, sei lá, hormonal, tu vai no endocrinologista, tá? Quando tu tá com problema emocional, tu procura um psicólogo, um psiquiatra, tá? E não é loucura. Loucura é permanecer nessa dor, nesse sofrimento, fazendo tudo pelo outro e recebendo nada. Tem gente aqui que acha que veio para sofrer. Eu não. Eu não acho que eu vim para sofrer. Então, e recomendo que você também não pense o mesmo de você. Oi, meu filho. O que foi? Parece umas mugidas às vezes. Né, João? Meio gato, meio boi. Búfalo. Tá. Olha só, tem algumas pessoas aqui que por conta de filhos, estão em relacionamento por conta de filhos ou por conta de comodismo financeiro, tá? Por isso não saem dessa história. Tem algumas pessoas aqui que por conta da relação com a mãe fizeram e sempre fizeram de um tudo. O que, meu filho? Espera aí, gente. Continuando. Já aproveitei, né? Já que eu levantei para atender o gato. Já aproveitei, peguei mais cafezão. Bom, meus amores, aqui vocês podem ter adquirido da mãe ou da família da mãe, tá? Um sentimento de autossabotagem. Autossabotagem na vida, não é algo específico para amor, para relacionamentos ou para trabalho. É como se vocês, ao longo da vida, vocês se achassem inferiores. E por se acharem inferiores e por não se acharem merecedores, aceitassem pouco, em todas as áreas. E isso tem que acabar. A espiritualidade diz que uma das missões e um dos compromissos que tu tem com a tua espiritualidade é tu entender a tua força, é tu aceitar, compreender o teu jeito. E tu entender que a pessoa que ela gosta de ti, que ela te respeita, que ela te ama, ela vai te aceitar do jeito que tu é. Tu não precisa mudar para que outra pessoa te ame. Uma das coisas que eu fazia, eu sempre compartilho histórias minhas aqui, tá? Eu faço terapia há muitos anos, tá? Tenho muita dificuldade de receber,
de merecimento, sabe? Isso é algo que eu trabalho até hoje, tá? Uma das coisas que eu fazia, por exemplo, quando eu entrava em relacionamentos, era fazer tudo pelo cara. E daí tava lá eu fazendo tudo pelo cara, o cara nem tinha me assumido e eu já tava lá arrastando um caminhão por ele. Opa, pera lá. Daí eu ficava frustrada, porque não era o que eu era, né? Eu tava fazendo um personagem para que o cara gostasse de mim. E aqui, muitas e muitas vezes, vocês são assim, vocês fazem um personagem para que os outros gostem de vocês. Só que, meu amor, se a pessoa gosta de ti, tu não precisa fazer nada por ela. Ela vai gostar de ti, de graça. Entendido? Só que tu precisa gostar de ti, tu precisa te valorizar, tu precisa parar de se sabotar, tá? Aqui tem pessoas que viram a mãe ser traída, a mãe vivendo relacionamentos difíceis, tá? E não curaram ou não falaram sobre isso, ou isso marcou profundamente vocês e pode se manifestar até hoje na vida de vocês, tá? Vocês entenderam que relacionamentos amorosos ou compromissos ou casamentos e tudo mais geram dor, sofrimento, traição e aí por diante. Entendido? Por quê? Porque vocês devem ter acompanhado relacionamentos que geram dor, sofrimento, traição. Tem gente aqui que sofreu na barriga da mãe, tá? Ou que a mãe foi traída durante a gravidez, ou que foi abandonada, e aí por diante. E isso fica no nosso inconsciente, né? E nos atormenta, nos assombra uma vida inteira. E tá na hora de você parar de botar, fazer tudo pelo outro, de ficar vibrando nessa insegurança, porque, gente, olha aqui, a chave para abrir essa porta tá aqui, tá? Tu tem condições de levantar e abrir essa porta, entendido? Aqui tem, olha, tem gente, tá? Que até nas amizades faz tudo pelo outro, sabe? Se tu não chama a pessoa para sair, se tu não convida a pessoa para sair, ninguém te chama, ninguém te convida. Mas, meu amor, se não te convidam, não vai. Se não te convida, não queira estar onde tu não é bem-vinda, bem-vindo. E tu só chega nesse ponto quando tu te equilibra. Quando tu entende que até mesmo para amar é preciso equilíbrio. Porque amar demais causa dor, sofrimento. Pra ti. Depois é você que fica frustrado, tá? Dedicação demais também causa dor e sofrimento. Porque você dá e você não recebe. E daí depois, meu Deus do céu, tô com problema financeiro, minha vida não anda pra frente. Mas você não tá se posicionando. Você não tá se valorizando. Como é que você espera que o outro te valorize? Eu gosto quando eu faço essas leituras assim, mais voltadas para o autoconhecimento, que aqui é uma enxurrada de comentários. Ai, não é para mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo. É, o coletivo não é, a energia do coletivo não é. É, tá bom. A gente se engana, a gente esconde essas partes que a gente tem vergonha da gente mesmo, inclusive, tá? Mas não é a solução não tá no esconder. A solução está em você reconhecer que existe uma limitação em você e você trabalhar essa limitação. Que carência é essa que eu preciso ter companhia o tempo todo? Se vim a esse mundo sozinha, sozinho. Que carência é essa que eu preciso ter alguém junto comigo, se sou eu que me banco, me sustento? Criei família, criei filho, sempre trabalhando, sempre lutando. E daí eu preciso ter alguém. Quando tu entra na necessidade, tu entra como um mendigo ou como uma mendiga aceitando qualquer coisa de volta. Cuidado, atenção, tá? Cuidado e atenção. Aqui vocês precisam trabalhar muito a questão da autonomia emocional, autonomia das emoções, independência emocional, inteligência emocional. E é isso que liberta vocês dessa dor profunda, tá? Aqui desta vida e de outras tantas, onde você já deve ter se desvalorizado, tá? Bom, tem gente aqui que tá solteiro, à procura de um amor. Vai chegar, mas para
Para chegar alguém de fato que queira algo que prospere, que cresça, você precisa estar em outra postura, tá? Porque aqui tem gente que por amor faz qualquer negócio. E se tu tá fazendo qualquer negócio por amor, meu amor, tu não tá te valorizando, tá? Salve. Tem gente aqui que não é por amor, amor romântico, mas faz tudo pelos filhos e os filhos não valorizam. Tem uma frase que diz, é de pequeno que se torce pepino, né? É. Então, assim, ou você já faz desde o início, tem uma postura desde o início com a pessoa, ou depois quem vai chorar é você, tá? Se você faz tudo pelos seus filhos e passa a mão na cabeça deles, depois quem vai sofrer é você. Entendido? Porque a vida não tem essa paciência toda, a vida não é essa florzinha, entendido? Então, assim, ou você ensina o seu filho, ou a vida vai ensinar e não vai ter a mesma paciência que você tem, tá? Tô dando exemplos aqui. Tem gente que no trabalho tá ganhando pouco, ou não tá conseguindo se manter, mas você não cobra pelo valor que você tem, tá? Para quem é autônomo, a mesma coisa. Ah, porque eu vou cobrar um pouco mais caro, mas daí eu vou perder, tu vai perder cliente que não tem dinheiro para bancar o teu serviço, tua prestação de serviço. Mas a partir do momento que tu te posiciona, o universo entende que tu merece mais. Que tu merece mais no amor, que tu merece mais no trabalho, que tu merece mais nas relações de amizade e de família. Entendido? Aqui tem gente à espera de um milagre financeiro. Ai, meus amores. À espera de um milagre financeiro, alguém que venha te acudir, te ajudar. É. Tem gente muito traumatizada aqui no amor, credo. Me contem, você não precisa me contar a história toda. Só me diga, Lili, eu já passei poucas e boas no amor, sabe? Que aqui, ó, credo em cruz, Ave Maria. Você tem que cuidar muito de vocês. Que senão, a chance de vocês entrarem numa cilada no campo afetivo é grande. O homem, o malandro, o véu da noiva, casamento. Tá? Aham. Ai, vou fofocar sobre esse passado que magoou vocês, tá? Peraí. Eita, leia. Bom, sobre esse passado, aqui podem ser pessoas que tiveram um casamento, um relacionamento no passado e que permaneceram nesse casamento por mais tempo do que deveriam, por conta da sociedade, da família, das tradições. E vocês foram roubados nesse casamento, tá? Essa pessoa não era leal a vocês, essa pessoa atraía vocês, enganava, tá? E essa pessoa vai receber a justiça. Ah, vai! E tem gente que tá sozinho, sozinha aqui, porque foi sim magiada, enganada, tá? Aham. E vai ter cobrança disso espiritualmente. Fique bem tranquilo, tranquila quanto a isso, tá? De que, por traições, tem gente que foi traída grávida aqui. Tem mulheres que foram traídas grávidas. Entendido? Porque o homem viu o pai, os homens da família fazendo isso e acha que é normal. Dane-se. Se pra ti não é normal, não é normal, não aceite. Custe o que custar. Entendido? Tu não tem que aceitar nada que fere os teus sentimentos, que fere aquilo que é valoroso e importante para ti. E aqui, Dona Maria Quitéria, salve, Laroie, Dona Maria Quitéria, está te ensinando que não vale tudo em nome do amor, que você não pode se anular. Você não, a amizade, por exemplo, naquelas situações que eu falei assim, vocês estão numa relação há bastante tempo, mais como amigos. Ok, mas você sente falta de algo mais? Você sente falta de cama, por exemplo? Porque se você sente falta de cama, você não tem que reclamar para suas amigas, para as pessoas na volta. Você tem que sentar e conversar com o seu parceiro, com a sua parceira. E dizer, olha, estamos juntos há tanto tempo, já temos intimidade, já temos liberdade para falar das coisas e precisamos resolver essa questão. Entendido? Para quem foi magiado e sente que a vida deu uma bela de uma travada aqui, vocês podem ter sido magiados ou por sogra, tá? Ou por ex-relacionamento da pessoa que vocês se envolveram,
Entendido? Ou até mesmo por mãe. Pois é. Aqui pode ter pessoas que foram rejeitadas em casa porque são frutos de traições. E daí foram massacradas dentro de casa. Entendido? Aqui tem gente traumatizada e que tá sozinho, por quê? Porque já se ferrou lá atrás com um relacionamento com uma pessoa que você confiou, acreditou e essa pessoa te traiu, te enganou, te trouxe um monte de problemas, tá? Roubou o teu brilho, a tua força, a tua luz, teu sorriso e muito mais. Como que tu recupera o teu brilho, a tua luz, teu sorriso? Com autoconfiança, amor próprio, você fazendo coisas que são importantes e boas para você. Você sendo generosa e generoso consigo mesmo antes de ser com os outros. Senão você sempre vai encontrar relacionamentos onde você vai ser roubada, enganada, traída e aí por diante, tá? Ai, o fulano me traiu quando eu tava grávida. O fulano vai ter um capote da espiritualidade e tu pode ficar bem tranquila quanto a isso. Porque aqui foi visto, foi percebido, tá? Aqui quem se acostumou contigo entregando tudo, agora vai ter que se desacostumar. Até mesmo você vai precisar se desacostumar de fazer tudo pelo outro. Porque tem um hábito, um condicionamento que vem lá de muito tempo. Entendido? Vocês têm que aprender o valor de vocês, meus amores. Vocês são valiosíssimos, independente de serem homens ou mulheres. Vocês são valiosíssimos. O que vocês fazem não é qualquer um que faz. O que vocês têm, o que vocês entregam, não é qualquer um que tem e que entrega. Mas vocês precisam se valorizar, tá? Olha aqui. Tu foi traída, muita gente aqui, não tô dizendo para todos, mas pode ter havido uma traição com alguém do trabalho desse cara, que você foi casada, e você poderia estar grávida nesse momento. Aqui tem pessoas que foram demitidas grávidas, tá? Ou ainda que querem engravidar, mas têm medo de perder o trabalho, tá? Pois é. E eu posso não estar falando diretamente para você, eu posso estar falando, por exemplo, de uma energia que está no seu campo, de alguém que está querendo engravidar, mas tem medo de ser demitida. Aqui, uma outra coisa que eu preciso falar, vocês deram confiança para pessoas que não eram confiáveis, tá? Para pessoas que só queriam tirar de você o seu melhor, se aproveitar de você. E por isso que a espiritualidade está dizendo, tem um mentor aqui com um compromisso contigo, te dizendo, meu amor, minha querida, meu querido, não seja essa pessoa boazinha com todo mundo, porque há uma diferença entre ser boa e ser boba, ser bom e ser bobo. Aprenda, e o quanto antes você aprender, antes você sai de situações nesse estilo, nesse sentido, tá? Aqui alguém está tentando te ou acessar documentos ou roubar alguma coisa que é tua, se fazendo de teu amigo, tua amiga, de teu parceiro, tua parceira, de gosto muito de ti, imagina, eu jamais faria isso contigo. Cuidado, cuidado, tá? E esse homem que te traiu, que te enganou, que sei lá, teve filho fora do casamento, que te traiu grávida, sei lá o que esse cara fez, tá? Tu vai ter notícias dessa criatura. Tu vai saber que essa criatura ela foi desleal, não apenas contigo, mas com outras pessoas na volta. E isso vai ter uma cobrança muito grande. Porque imagina uma pessoa a vida toda sendo desleal com todo mundo, se vai ficar impune. Não vai. Não vai. Tá? Não vai mesmo. E você que foi magoada, sofreu em algum tipo de relacionamento, ou sofre desde pequena, desde pequeno em casa e tudo mais, e foi a vida foi um repeteco de situações de sofrimento, aqui Dona Maria Quitéria diz, tá na hora de você parar de achar que todo mundo é seu amigo e quer o seu bem, porque infelizmente é uma ilusão.
Enquanto isso, as pessoas vão te explorando, vão sugando o que tu tem de melhor, tu vai entregando tudo para outra pessoa e vai ficando sem nada para você. Entendido? Nem todo mundo é teu amigo, nem todo mundo quer o teu bem, nem todo mundo torce por ti. E às vezes tu tá lá dando munição para esse povo te atirar pelas costas depois, tá? Para quem quer um novo relacionamento e não tem essa confiança, sabe? Porque tem medo que se repita algo do passado. Eu não vejo se repetindo algo do passado. Eu vejo chegando alguém, de fato, que é bem diferente do que tu já vivenciou, do que tu já experienciou. E essa pessoa, ela vai se posicionar. Por quê? Porque ela não quer te perder, tá? É uma pessoa que não quer te perder, vê valor em você e não quer te perder. E não vai deixar de se posicionar. Não vai ser que nem aqueles outros que, eu não posso, eu não quero, agora eu não consigo, sabe? É uma pessoa que vai chegar chegando. 10 de copas, o carro, 8 de paus, tá? Vai chegar chegando. E nesse meio tempo, tá? E aqui é coisa rápida, tá, meus amores? Isso aqui é coisa rápida. Nesse meio tempo, tu vai descobrir quem estava sendo um malandro contigo, quem estava te enganando, quem estava te trazendo problemas, quem estava te sugando, quem estava fingindo que era teu amigo, tua amiga, tá? Porque tinha gente aqui se fazendo de tua amiga, teu amigo, para te roubar, para te enganar, e achava que nunca ninguém iria desconfiar e descobrir. Mas vão cair do cavalo, porque vão encontrar os teus guardiões lá na frente, que vão dar um capote nessas criaturas. Porque tu pode ter sido ingênua ou ingênuo diante de algumas situações que eram até mesmo perigosas. Entendido? E aqui o importante, meu amor, de novo eu vou frisar essa informação, o importante é você se amar, o importante é você se valorizar, o importante é você se priorizar e aí por diante. Entendido? Entendido. Deixa eu botar assim que eu acho que vai ficar melhor, menos claro. Independência e autonomia emocional, inteligência emocional, autoconhecimento, amor próprio e autoconfiança. São essas as palavras aqui para esta leitura, tá? Como eu já fiz a leitura sem abrir as cartas, vamos encerrar. Eu vou falar dos signos agora por hora. Touro bem forte aqui. Aliás, touro, virgem, capricórnio muito forte aqui. Por quê? Por causa de ouro. Ouro, terra, né? Ouros, 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 tá? Aqui pode ter gente que tá sendo passada a perna no trabalho, eles pedem atenção, tá? Ou ainda gente que tá entrando na tua casa, te pedindo dinheiro, pegando coisa tua e tu não tá vendo, tá? Touro, Libra, Escorpião, Leão, Sagitário, Peixes, Câncer, tá? São esses os signos por hora. Vou tirar os signos oficiais reais, mas podem considerar esses. Meus amores, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando vocês aceitam traição, cada um aceita o que quiser, né? Mas só cuidem pra vocês não estarem se traindo, tá? Se traindo. Porque aqui muita gente pode se trair. Salve, salve, Dona Maria Quitéria. Salve, guias, mestres, mentores e espiritualidade amiga que estiveram aqui trazendo mensagem para os nossos amados e queridos consulentes. Peixes, Câncer, Sagitário, pode ser Sol, Lua, Ascendente, Vênus, seu, da pessoa amada ou das pessoas envolvidas. Aquário, Escorpião, Aquário e Gêmeos, tá? Touro no oculto e Leão na cabeça. Foram bem os que saíram. Acho que o único que não saiu foi esses dois aqui, tá? Mas o resto tudo saiu. E podem considerar Libra também, tá? Vamos rezar. Vamos fazer um tratamento de merecimento? Vamos! Meus amores, eu vou fazer esse tratamento do merecimento, mas tem aqui nos vídeos do canal, tá? Aqui embaixo, inclusive, eu acho que no primeiro comentário fixado tem. Se não tiver, eu já vou deixar, tá? Mas se não me engano, tem. O link para vocês fazerem durante 21 dias,
Para vocês se sentirem merecedores, para depois vocês fazerem as mudanças que vocês precisam na vida de vocês, ok? Preste atenção na chama da vela, na minha voz. Sou merecedor, mereço tudo o que é bom. Não uma parte, não um pouquinho, mas tudo o que é abundante, tudo o que é bom. Eu agora me afasto de todos os pensamentos negativos e restritivos. Liberto e deixo ir todas as minhas limitações. Em minha mente sou livre. Agora me transporto para um novo estado de consciência, onde estou disposto a me ver de maneira diferente. Estou decidido a criar novos pensamentos sobre mim mesmo e minha vida. Meu modo de pensar torna-se uma nova experiência. Eu agora sei que sou um com o poder de prosperidade do universo. Assim, prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim a totalidade das possibilidades. Mereço vida, uma boa vida. Mereço amor, uma abundância de amor. Mereço boa saúde. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço alegria e prosperidade. Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser. Mereço mais do que isso. Mereço tudo de bom tudo do bom e do melhor. Mereço tudo o que é bom e maravilhoso. O universo está mais do que disposto a manifestar as minhas novas crenças. Eu aceito essa vida abundante com alegria, prazer e gratidão, pois sou merecedor, merecedora. Eu a aceito, sei que é verdadeira. Sou grata a Deus por todas as bênçãos que eu recebo. Era isso, meus amores. Trabalhem a questão de merecimento, tá? Porque somente quando vocês se sentirem merecedores é que vocês vão ter prosperidade e abundância do universo. Enquanto vocês se sentirem miseráveis, escassos, sempre em falta, vocês continuam a manifestar a mesma energia de volta. O universo é energia. Se tu tá dando escassez, se tu tá preocupada com grana, se tu tá preocupada em ser sempre boa para os outros, tu vai continuar recebendo sempre mais do mesmo. De situações que se repetem e nada muda. Então comece a se valorizar. Entendido, meus amores? Um grande beijo, amo vocês. Recebam esta energia, esta informação e aceitem ela como verdadeira, para que vocês se sintam merecedores de fato de tudo de bom que há nesta vida, neste universo, pois há prosperidade e abundância para todos. Mas enquanto tu continuar manifestando pensamentos de escassez, de desvalorização, de falta de merecimento, de não pertencimento e de não ser bom ou boa o suficiente, sempre tu vai continuar recebendo a mesma coisa. Entendido, meus amores? Trabalhem isso por pelo menos 3 semanas, 21 dias é o número que a gente precisa para criar um novo hábito. Entendido? Beleza. Um grande beijo, amo vocês, um excelente final de semana.